Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje vou falar para vocês mais um resumo, né, de um livro que eu acabei de ler, né? Vou resumir o máximo possível para vocês, tá bom, pessoal? E já pedindo, se você passou por aqui e não é meu inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu joinha, comenta, compartilhe com mais pessoas, para que venha mais pessoas aqui conhecer o meu cantinho, tá bom, pessoal? Eu tô correndo contra o tempo, né? Porque ainda falta muito para me atingir o meu primeiro K. Então me ajude aí, pessoal, a eu conseguir, né? Tô aí na luta. Então vamos lá. Então, se você gosta de mais conteúdo igual a esse, deixa bastante joinha para eu saber que vocês estão gostando, para que eu possa continuar, né? Porque é novo para mim, né? É fazer esse resumo desse livro, né? Aqui tem vlog, aqui tem dica de produto, né? E agora eu resolvi falar para vocês dos livros, né, que eu ando lendo e compartilhando com vocês, né, para vocês também dar essa motivação da leitura, né, que é muito bom. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou resumir o máximo possível para vocês, tá? Agora já vai dar umas 4 horas da tarde, né? Hoje é dia sexta-feira, né? Hoje é dia 31 de março, último dia do mês de março, né? Peraí. Então, pessoal, vamos lá. Vou tentar resumir o máximo possível, tá? E no final eu falo pra vocês o livro, tá bom, pessoal? É um livro de 351 páginas, né? Então eu vou tentar resumir e lembrar, né? Então vamos lá. Tudo começa com uma entrevista, né? De uma moça atrás de um emprego para cuidar de criança, né? Ela só tinha muita pouca experiência, ela tinha experiência de 3 meses só, né? Ela vinha de uma família de violência. Com o passar do livro, com o passar da história desse livro, dessa moça, ela vem lembrando que ela sofreu na infância dela, né? Então, ela se encontra numa entrevista de emprego, né? A qual ela quer sair do país, que ela mora nos Estados Unidos e ela quer ir para a França a trabalho. A mãe dela tinha ensinado o idioma, né? Da francês, né? Então, ela sabia falar francês, né? Fluente. E ela estava se candidatando para essa vaga de emprego para cuidar de crianças, só que ela não tinha muita experiência. Então, na entrevista, né, a moça fez várias perguntas da família dela e ela quis ser natural possível, né? Mas a mãe dela tinha morrido e ela tinha passado a infância dela com o pai dela. O pai dela tinha problema com álcool, né? Então, ele teve várias mulheres e ela vinha sofrendo muito, né, com a madrasta que não gostava dela e ela também não gostava da madrasta e vinha sofrendo abusos, né, na infância. Então ela já vinha de um relacionamento ao qual ela estava querendo sair desse relacionamento também abusivo, né, de agressão. E por isso que ela estava atrás de emprego, porque ela estava morando com esse homem, né? E ela queria arrumar um emprego para sair do país e ir para outro país e viver uma nova vida. Só que nem imaginava o que ela ia sofrer, né? Ela nem pensava no que ela iria passar. Então, ela conseguiu essa vaga de emprego na França, né? E ela chegou a trabalhar num dono de um castelo. O castelo era muito grande. Era um castelo que tinha 18 cômodos, né? Nesse castelo morava um casal. Ele morava com a noiva, né? Uma loira, né? Era mais ou menos, era um pouco mais, era quase da mesma idade que ela, né? E nessa casa morava esse homem muito poderoso, muito rico. E essa mulher loira e 3 crianças, né? Uma de 12, uma de 6 e um de 4, né? De 4 anos era uma menina, de 6 era um menino e de 12 era uma menina também. Então, ela começou a trabalhar nessa casa, quis ser o máximo gentil e simpática possível, né, com as crianças, mas as crianças não ligavam muito para ela. As crianças eram umas crianças que tinha tudo, mas faltava algo, né? Ela sentia que naquela casa eles ligavam muito pro material, tanto que os cômodos só vivia fechado, eles tinham vários quadros caros, vários vasos caríssimos, né? Então eles se portavam mais com o material, não deixava as crianças brincar, não deixava as crianças ficar nos cômodos, né? Não deixava a criança livre, né? E o menino de 6 anos, ele era muito assim, agitado, né? Ele quebrava os vasos, e aí o pai ficou furioso, e a noiva também, né? Ficou furioso. Só que a mulher chegou nessa casa, tinha vários empregados, e ela pensava que a mulher era a mãe, né, dessas crianças, né?
Então, na primeira noite que ela passou nessa casa, ela dormiu e ela teve pesadelo, sonhou com a irmã dela, né? Que ela nunca mais tinha visto a irmã dela, não sabia se a irmã dela estava viva, né? E ela tinha vários pesadelos e ela sofria de depressão, tomava antidepressivos, né? Tomava remédio para ansiedade e ela tinha pesadelo, né? Muitos pesadelos. Nesse pesadelo, ela sonhou com a irmã dela, né? E ela acordou assustada com o grito da criança de 4 anos chorando, né? E chorava muito, né? E ela pegou, saiu correndo e foi ao quarto dessa criança de 4 anos. Quando ela chegou lá, tava essa mulher loira, muito brava, né? Falando, por que você demorou? Deixou a menina tá chorando aqui mais um tempão, você tá aqui pra quê? Você não tá aqui pra cuidar das crianças? Agora você acordou meu marido precisa acordar cedo. E por que você não tava aqui? Furiosa com ela, né? Então, ela pegou e respondeu assim pra ela, ué, mas por que a senhora não levantou, né? Já que você escutou, eu não escutei, né? E não ficou com ela. Aí a mulher foi e deu um tapa na cara dela. E aquilo ela achou muito estranho, então ela era daquelas patroas que agredia violento, né, os empregados, então ela não gostou. E no dia seguinte, ela ia ter uma conversa séria com eles a respeito disso e das regras da casa, né, porque ela achou um absurdo aquilo com ela. Mas acalmou a criança, contou uma historinha para a criança e dormiu junto com a criança. Na manhã seguinte, ela já brava, que ela ia falar o que aconteceu na noite anterior, só que nem deixaram ela falar, né, já saíram os dois, né, e deixaram com as crianças, né, e ela não sabia o que as crianças tinham que fazer, então a filha mais velha, de 12 anos, falou por que elas não iam lá num parque, num jardim que tinha lá perto, né, e aí ela falou, como não passou regra nem nada, ela foi, né, com as crianças lá nesse jardim, né, um lugar muito grande lá, onde tinha umas árvores altas, um lugar muito afastado, porque o castelo ficava num lugar bem afastado da cidade, né, não tinha sinal de telefone, não tinha sinal de celular, não tinha sinal de nada, né? De aparelho nenhum. Só um telefone fixo que podia fazer ligação, mas a qual ela não tinha acesso, porque ficava no quarto do dono. Então não pegava sinal de telefone nem nada. Então ela pegou, foi andando com essas crianças, né? Só que ela não tinha muito dinheiro, ela tinha pouco dinheiro, o dinheiro que ela dava só dava para comprar alguns lanches para criança e mais nada, né? E aí eles foram e andaram, caminharam nesse lugar. Chegou lá, a mais velha escondeu a mais nova e ela atrás da mais nova e procurando, procurando e nada de achar. E aí ela já pensando o que ia acontecer se ela voltasse para casa e não encontrasse a menina mais nova. E quando ela estava naquele auge de desespero, andando e procurando entre aquelas árvores e aquele mato, e nada de achar a criança naquela trilha, né? E ela ficou pensando, né, o que seria dela, porque já na noite anterior ela já tinha levado um tapa, o que mais que eles poderiam fazer, né? E aí até que a mais velha falou, pode sair. A mais nova tinha se escondido, né, que a mais velha tinha falado para ela não sair enquanto a babá, no caso, né, a cuidadora, estivesse chamando o nome dela. Aí ela parou de chamar e a mais nova falou, pode sair agora. Aí a menina saiu contente, dando risada e falando que estava ali e que não precisava se preocupar. E nisso já estava ficando noite já. A menina ficou com alergia nas pernas e ela também nas mãos, né? Porque tinha passado no mato que deu alergia, né? Coceira, muita coceira e acabou inchando, né? O joelho da menina e a mão dela, né? Então ela voltou para casa. Quando ela retornou à casa, né? O pai estava muito bravo porque ela tinha perdido a aula de piano que ela ia se apresentar naquele dia, né? E ela falou, mas vocês não avisaram nada e o menino tinha que jogar futebol, né? Então eles tinham compromisso naquele dia, mas ela não sabia porque eles não tinham falado nada, né? Mal tinha deixado ela falar. E aí ele muito bravo com ela, você fez a menina perder, né, a aula de piano que era importante para ela ir. E ela falou, eu não sabia. Aí uma das cozinheiras, né, que ficava na cozinha, falou para ela que ele deixava o recado na porta, né? Aí ele falou, eu deixei o bilhete na sua porta. Aí ela falou, mas eu não vi. Aí isso foi o primeiro dia, né? Aí no segundo dia, então, pessoal, no segundo dia, a vizinha falou, eu acho que hoje o compromisso que você tem é de levar as crianças lá para um carnaval lá que vai ter aqui na cidade, né, que é feriado.
você pode levar eles lá. Aí levou as crianças, né? E ela foi de carro, pegou o carro do patrão dela e foi, né? Só que nesse passeio que ela teve, né? Um dos donos de venda de lanche, que ela comprou um lanche para as crianças, né? Antes de retornar para casa, tinha falado que, você trabalha pro dono daquele castelo? Aí ela falou, sim, trabalho. Ele falou, nossa, eu ouvi falar que ele não tem uma boa imagem, né? E que a esposa dele morreu num acidente de carro, né? Então aí que ela ficou sabendo que a esposa dele tinha morrido num acidente de carro, ia fazer um ano, né? E, e aquela loira não era a mãe deles, né? E pelo jeito ela não gostava nem um pouco da presença deles, né? Então por isso que ela ficou furiosa na hora que ela, à noite, que a criança estava chorando e ela não se levantou para cuidar da criança. E aí ela entendeu, né, que aquela família tinha algum mistério envolvido, né, mas não sabia qual. E quando foi nesse dia que teve o feriado de carnaval, ela levou as 3 crianças para ir lá. Só que a mais velha ignorou ela totalmente. O menino de 6 anos fez de tudo para ela ficar com raiva, né, começou a fazer malcriação. Ele entrou no meio de um jogo que tinha e começou a jogar, né, e aí o homem ficou muito bravo, falou, você que tá cuidando dessa criança? Ela falou, sim. Então fizeram de tudo, né? A pequenininha só queria cola e ficava chorando. Então ela viu que eram umas crianças difíceis, né? Aí ela retornou. Aí ela tinha encontrado no meio do caminho uma mulher que também era cuidadora de criança e falou pra ela, você trabalha pra qual? Eu trabalho no dono daquele castelo. Aí ela falou assim, não, eu ouvi falar que o dono ele é adúltero, né? Ele trai a mulher e a mulher dele morreu num acidente de carro em alta velocidade. O carro capotou e a mulher, né, foi queimada, né? Então, pessoal, o livro fala dela, né, com esse conflito, né, de quem era esse patrão misterioso, né, que não tinha uma boa imagem, que as pessoas tinham medo e receio até de falar dele e da família dele, né? Então, ela tentando descobrir por si só quem era aquele tipo de homem, né, que era dono daquele castelo, né? Então ela pegou, naquela noite ela vinha tendo muito pesadelo de novo. Só que ela acordou, ela foi passar uma pomada na mão, que a mão dela tinha ficado inchada, com coceira, né? Na noite anterior, porque ela tinha ido pro passeio com as crianças no jardim. E ela levantou à noite, foi atrás de uma pomada para passar na mão, né? Para aliviar aquela coceira. E nisso ela escutou gritos assustadores, né? E aí ela foi até o final do corredor. Quando chegou nesse corredor, na fechadura, ela viu a mulher loira sendo amarrada na cama, com os olhos vendados, e gritava, e com um cordão no pescoço, né, um lenço amarrado no pescoço, e ele torturando ela, né, e ela gritando, e ela estava a ponto de chamar a polícia, mas aí ela olhou de novo, ela viu que era simplesmente um ato exótico que eles tinham de namorar, né, então aquilo lá, por mais que seja assustador, mas era a maneira que ele tratava a mulher dele, né, no caso a noiva, né. Então ela pegou e voltou para a cama dela, né. E nisso, quando ela acordou no dia anterior, ela foi arrumar as coisas e viu que não estava o passaporte. Ela tinha perdido o passaporte. E nisso ela foi procurar nos cômodos da casa atrás do passaporte dela. Então ela revirou o quarto dele, tudo, revirou a cama para ver se ela tinha deixado cair, revirou os quartos das crianças. E nada de achar o passaporte, né. E aí ela estava prestes de falar, eu não posso ficar sem meu passaporte, ia falar com eles, né. E quando ela desceu, ela se queixou que tinha perdido o passaporte e se alguém tinha achado, né. E aí eles ignoraram ela totalmente, né, porque nem deram a mínima. Ela falou, mas às vezes você deixou em algum lugar e não lembra onde você guardou. Ela falou, não, eu tinha certeza que estava no bolso da minha blusa e não tá. E nisso ela precisava achar um médico para continuar tomando os remédios dela de ansiedade, né. E aí ela falava, onde é que eu ia achar um médico essa hora? E sem dinheiro, sem nada, né? E quando ela voltou pro quarto, ela viu que o passaporte estava na cômoda, né? E ela ficou muito feliz em ver o passaporte, né? Achado o passaporte, ela falou, não tô ficando doida, o passaporte não estava aqui. Onde será que eu coloquei o passaporte, né?
Porque o que tinha acontecido? Quando ela voltou pro quarto, né? Quando ela voltou com as crianças, depois as crianças terem aprontado um monte, né? Ela voltou no quarto, ela viu o quarto dela revirado. Tava todo revirado o quarto dela, revirado todinho o quarto dela. E deixaram uma bagunça e ela não achava o passaporte, né? Tinha pegado o passaporte dela. Então ela achou um abuso. Ela tinha levado um tapa, já tinha entrado dentro do quarto dela, mexendo nas coisas dela. Então ela foi atrás de uma chave do quarto, né? Pediu para essa mulher, essa cozinheira, uma chave. Porque já que tinha invadido a privacidade dela, coisa que não podia, então ela não sabia o que poderia acontecer, né? Então ela pegou uma cópia da chave e aí resolveu trancar a chave, né? Nisso, o patrão dela viu que ela tinha achado o passaporte e falou assim: eu sei o que você anda fazendo, tá? E se você não fazer o meu jogo, porque na verdade eu tava seduzindo ela, né? Se você não fazer o meu jogo, as coisas vão ficar complicadas pra você aqui. Nisso ela ficou desesperada, né? Porque que jogo que ele tava querendo fazer com ela, né? E percebeu que a noiva dele tava vendo que ele tava de olho nela, né? Então ela entendia por que as empregadas não usavam maquiagem e só viviam com o cabelo preso, né? E ela era bem discreta. Então ela percebeu que era uma forma de o patrão não ficar com conversa, né, com elas, né? Então ela resolveu largar as maquiagens de lado e prender o cabelo e não dar nenhum tipo assim de ousadia, né, para ele, já que ele era desses, né, que ficava cantando, assediando os empregados. Então ela descobriu que a fama dele, que ele era adúltero, né, e que ele vinha traindo a mulher dele, a que morreu, e que ele vinha traindo com essa que ele estava agora, essa noiva dele, né. Então ela já viu que ele já não era uma boa assim, uma boa imagem, né. Mas ele não queria de jeito nenhum que descobrisse quem ele era, né? Porque ele levava uma vida discreta, por ele ser uma pessoa muito fluente, uma pessoa muito poderosa e rica. Ele não queria que ninguém soubesse o que ele andava fazendo, né? Então, ela entrou no quarto, ela falou: "Não, agora acharam, né, o passaporte". E ele pegou e fez isso com ela, né? Aí ela, com medo de ele entrar no quarto enquanto ela dormia, ela resolveu trancar a porta, né? E aí dormiu. No outro dia ela pediu permissão para ir no consultório, né? Ela falou que precisava, na verdade, ela não falou que ela ia no consultório atrás do médico, porque o remédio dela estava acabando, né? Então ela falou pro patrão dela que ela precisava resolver alguma coisa na cidade, ela precisava depositar um dinheiro e ela precisava ficar um pouco fora, né? Que ela chegaria na janta, né? No início da noite. Então o patrão dela assim falou: "Mas você vai fazer o quê?" Ela vai fazer um depósito, né? Mas só que antes disso, ele tinha deixado um dinheiro e um lenço na cama dela, né? Então ela pegou aquele dinheiro, né? E falou que ia fazer um depósito. Então ele deduziu que o dinheiro que ele tinha dado para ela, né? Ela ia depositar em alguma conta, né? E aí a namorada dele escutou, a noiva dele, e falou assim: "Não, melhor não, porque pode ser que ela não esteja aqui no horário de da janta das crianças". Aí ele falou: "Não, eu vou deixar ela aí, mas eu quero que você esteja aqui para colocar as crianças para dormir". Aí ela falou: "Tá bom". Aí ela pegou o carro dele e foi até atrás da cidade, atrás de um consultório médico, né, pra passar com o médico, pro médico receitar os remédios que ela precisava tomar. E aí ela passou no consultório com o doutor, né, a farmácia ia fechar às 7, então ela correu contra o tempo para ir nesse consultório para pedir a receita dos remédios que ela precisava tomar, que ela já tomava já há um tempo, né, por tudo que ela tinha sofrido na infância e por tudo que ela estava no estresse e ansiedade, ela não conseguiria aguentar sozinha, né, então ela precisava tomar um remédio. E aí o médico passou o remédio para ela e falou: "Nossa, você toma muitos remédios, né?" Aí ela falou: "Tem certas pessoas que conseguem controlar a ansiedade, outras precisam ser medicadas", ela falou. Aí quando ela ia começar a falar sobre a casa e o patrão, aonde que ela trabalhava, ela, o médico falou assim: "Ah, você trabalha para aquela família? Eu conheço o dono daquele castelo, ele é meu amigo, ele me ajudou a fazer não sei o quê". Então ela ia, né, ia acabar se dando mal se ela falasse mal dele, qualquer coisa, né? Então ela resolveu ficar quieta. Então ela descobriu que aquela cidade, por ser pequena, todo mundo conhecia ele
E ele era uma pessoa que ajudava as outras pessoas, né? Era uma pessoa muito influente, uma pessoa rica, poderosa, mas ninguém sabia o que realmente ele era, né? Só ela que morava no castelo. Então ela voltou, só que no meio do caminho estava muito escuro, ela perdeu o caminho, acabou chegando muito tarde. Acabou chegando muito tarde em casa, né? E aí quando ela chegou na casa dela, na casa desse homem, desse castelo, ela encontrou a mulher furiosa, bêbada, furiosa, furiosa. E falou, eu sei onde você estava, e xingava ela, aquela palavrão feio. Eu não vou falar os palavrão, tá, pessoal? Mas xingava ela de tudo que era nome feio, porque ela pensava que ela estava tendo um caso com o marido dela, porque assim que ela saiu do castelo, logo em seguida o marido dela saiu também. Aí ela falou, não, você tá enganada, é que eu perdi, eu fui na cidade, mas aí eu perdi a hora, e eu acabei me perdendo no caminho, por isso que eu tô chegando essa hora. E as crianças estavam chorando, né? A menina estava chorando, a mais nova. A mais velha estava tocando piano, mas com muita raiva. E o menino estava bem agitado, correndo pela casa. E ela estava totalmente bêbada, essa loira, né? Essa noiva desse homem, esse dono desse castelo. E aí falou, não, eu sei, você vai me negar, eu sei que você está tendo um caso com ele, porque logo em seguida falou, me dá a bolsa, deixa eu ver. Aí viu a bolsa. Viu a carteira dela cheia de dinheiro, só que ela não tinha recebido nenhum dinheiro, nem nada, né, do pagamento, né. Ela falou, aqui é a prova, ó, quer dizer que ele tá te dando dinheiro, né. Aí ela pegou e começaram a brigar as duas, aí as duas entraram em luta corporal, assim, começaram a brigar. Aí uma machucou a outra, né. Ela ficou machucada demais, só que ela ia se defender, né, ela não ia ficar apanhando. E aí ela acabou batendo também nessa loira, e a loira batendo nela, e até que o marido dela chegou e falou, o que é isso que tá acontecendo aqui? Aí foi que ela falou, eu sei que você tava com ela. Ela falou, não, eu fui resolver uns negócios meus. Aí ela não acreditou, aí eles ficaram brigando, entraram no quarto. E ela foi e colocou as crianças pra dormir, né? Nisso ela falou, não, eu vou embora daqui. Tá acontecendo muita coisa que não é pra acontecer. Primeiro roubaram o meu passaporte, pegaram meu passaporte, me deram um tapa e agora tá me acusando que eu tô tendo meu envolvimento com o marido dela, né? Não, não vou aceitar isso, eu preciso ir embora daqui. E quando ela foi atrás do celular para ela falar com a agência, ela viu que tinha pegado o celular dela. E aí ela descobriu que quem pegou o celular dela foi a menina mais velha que pegou o celular dela. E que a menina mais nova tinha bagunçado o quarto dela, né? Bagunçou todo o quarto dela e pegou o passaporte dela, escondeu. A menina mais nova de 4 anos. Porque ficou com muita raiva, porque quando eles fizeram bagunça lá no parque, no dia do feriado de carnaval, ela pegou e falou, eu não tenho culpa que a sua mãe morreu e que vocês estão assim, tudo agitado e vocês não gostam da vida que leva. Só que até então a mais nova não sabia que a mãe tinha morrido, porque o pai tinha falado que ela tinha viajado, que ela ia demorar para voltar. Mas não sabia que ela tinha morrido. Já as outras duas crianças já sabiam, né? E aí a mais nova ficou com muita raiva dela, não queria mais falar com ela e resolveu destruir o quarto e ficar bem quietinha, né? E escondeu o passaporte. Depois ela colocou na gaveta, porque ela imaginou que ela ia embora, porque não ia deixar ela, né? E agora ela ia embora porque ela descobriu que fizeram tudo isso com ela, pegaram o passaporte dela e agora ela ia embora. E ela pediu a pequenininha que de jeito nenhum que ela fosse embora, porque ela gostava muito dela e ela não queria ficar sozinha, né? Ela gostava muito dela porque a outra pessoa que tinha cuidado deles tinha ido embora, não aguentou ficar lá, né? Aí ela já sabia o porquê, né? Aí ela resolveu ficar mais um dia. E nesse dia que ela ficou, o homem estava seduzindo ela, falou que queria ficar com ela, né? E nisso que. E ela tava com receio, né, desse homem, né? Ela tava com receio se denunciava ele de assédio, né? Mas aí tava com dó da menina de 4 anos, né? Que a menina não queria de jeito nenhum que ela fosse embora. E quando foi no outro dia, né? Ela escutou um grito, né? Escutou um grito. E ela achou muito estranho e voltou a dormir. E quando foi no outro dia que ela acordou, ela viu que a loira tinha despencado de uma altura do quarto andar, porque a casa era muito grande e estava morta, estirada, né?
E aí ela falou, nossa, vamos ter que chamar a polícia, né? E chamou a cozinheira que ficava lá. Aí ela escondeu as crianças para as crianças não descobrir, mas a mulher estava morta. E aí ela falou, vou ter que chamar a polícia, mas aí não vamos deixar. Aí as crianças chamando pro pai, e o pai nada de aparecer, né? As crianças berravam pelo pai, e o pai nada de aparecer. Aí depois que ele apareceu, aí ele descobriu que... Ela falou assim, aí chegou os detetives, né? Pra descobrir o que tinha acontecido. Aí ela teve que fazer o interrogatório, né? Aí ela falou que ela brigou com a patroa e tal, mas que depois ela voltou no quarto dormir. Depois a criança começou a chorar de madrugada, ela foi e ficou junto com a criança. E foi isso que aconteceu, né? Então não sabia o que tinha acontecido, né? Viu que eles estavam brigando e ela resolveu voltar pro quarto dela, né? E só ficou com a menina, né? E aí chamou a menina também de 4 anos, e a menina falou a mesma coisa, que ela tinha passado a noite toda com ela. Aí eles queriam que confirmasse, passou a noite toda com ela. Aí ela falou que sim, né? Passou. Aí eles queriam saber mais ou menos o horário que era, né? Ela falou, eu não lembro do horário, mas a lua tava já bem baixa, né? Aí eles descobriram que através da lua deveria ser por volta de umas 10h30 à meia-noite e meia, né? E aí descobriu que no sangue da mulher tinha álcool misturado com comprimido antidepressivo para dormir, né? E aí o marido dela foi suspeito de ter matado essa loira, né? Essa noiva. Só que ele falou, não, ela estava muito deprimida, ela mesmo se matou, foi um suicídio que ela teve, né? Aí eles estavam investigando, os detetives, para ver se era realmente um suicídio ou realmente ele tinha matado ela, né? Aí ela pegou e falou, não, eu tenho que ir embora, né? Aí o detetive falou, a gente viu que no seu quarto as malas estavam prontas. Você estava querendo ir embora? Sair? Ela falou sim, que estava decidida a... que tinha arrumado as malas, que ela realmente ia sair, né? Por causa dessa briga que ela teve com a patroa, né? Então, tudo indicava que a culpada era ela, né? Porque ela brigou e a mulher apareceu morta. Então, os detetives estavam pensando que ela e ele, por ele já ter caso de adultério, né? Não ter traído, ter caso de traição, ele achou que os dois estavam envolvidos e resolveram matar a mulher, né? Matar essa loira, né? E nisso, os detetives descobriu que ele teve várias mulheres, né? E uma das mulheres era a mesma coisa. Ele seduzia, dava dinheiro, dava flores, tratava bem e depois ele começava a ter relacionamento exótico e aí começava a ficar mais violento, e aí as mulheres resolviam largar dele por causa disso, né? Que ele era uma pessoa violenta, né? Ele queria as mulheres, mas ele tinha um lado dele violento, né? De machucar as mulheres, né? Abusivo, né? No caso, né? Então ele acabava com os relacionamentos e ameaçava as vítimas, no caso, as mulheres que tinham caso com ele, a não falar nada dele, porque senão ele acabava com a vida da pessoa, né? Ele podia inventar tudo, por ele ser uma pessoa muito influente, uma pessoa muito poderosa. Então, se elas abrissem a boca, elas que iam ser prejudicadas, não ele, né? E aí foi feito bastante interrogatório, né, com essas mulheres que conhecia ele, porque ficaram sabendo do caso, né, que a mulher tinha morrido. E aí os detetives queriam saber, né, as vítimas, né, para saber o que tinha acontecido naquela noite. E nisso ele foi no salão dessa loira, que a loira tinha, antes de ter acontecido essa briga, a loira estava com o cabelo bem escovado, bem arrumado, né, e aí foi no salão. Quando ele entrou no salão, ele descobriu que ela tinha deixado o celular dela lá no salão, né, tinha deixado o celular no salão e que ela já vinha sofrendo muitas ameaças, né, que ela era uma modelo e aí através da carreira dela ela começou a trabalhar de arte e aí conheceu ele, né, e acabou se envolvendo com ele. Só que aí ela não podia mais retomar a vida dela, né, por ser uma pessoa modelo, influente, ele poderia acabar com a carreira dela, né, e inventar coisas absurdas dela. Então, a polícia estava descobrindo que ele era um homem assim, né, muito abusivo, né, que ficava ameaçando as mulheres, né, que largava dele, não aceitava que largava dele, né, e nem falasse mal dele.
Então ela pegou e não sabia o que fazer, né? Ficou falando, não, e se você achar que eu matei a mulher, né? E aí ela falou, eu preciso ir embora. Só que aí o detetive tinha pegado o passaporte dela, porque ela estava como suspeita. E lá na França, eles pegam, né? No livro fala, né? No livro, gente, tô falando do livro. E lá na França eles pegam o passaporte, né? Da pessoa e a pessoa fica por suspeita e a pessoa não pode sair do país, né? Enquanto não resolver o caso. Então esse livro, né, é um resumo de tudo, pessoal, tô resumindo o máximo. No dia anterior teve o funeral. E aí ele pegou e agarrou a mulher, né, essa que cuidava das crianças. E ela fez de tudo para sair dos braços dele e ele pegou e passou a mão no corpo dela. E nisso ela tentou, pegou um livro, bateu na cabeça dele para tentar escapar dele, né? E nisso a detetive viu que ela estava toda desarrumada, né? E tinha percebido o que tinha acontecido, né? Que ela estava sofrendo na mão desse dono desse castelo, né? E aí, no final, pessoal, descobriram que ele foi preso, né? Até que prova o contrário, né? E aí um cara lá tentou tirar ele, um cara do meio da polícia, né? Tentou tirar um capitão lá, tentou tirar ele, mas não conseguia porque tinha provas concretas, né? Porque a empregada pegou e denunciou ele porque achou um celular que ele tinha descartado no lixo e que naquele mesmo horário que a esposa dele morreu, ele tinha feito ligação com uma mulher, né? E nessa ligação que ele fez, ele pegou e jogou esse celular no lixo. Então ele estava sob suspeita, porque ele estava traindo a mulher dele, né, com uma outra mulher. Então ele era suspeito por causa disso, porque ele não tinha falado do celular que ele tinha jogado fora. Então a polícia resolveu prender ele até que provasse o contrário, né? E aí devolveram o passaporte dela, né? Ela ficou aliviada, porque agora ela não estava mais presa no castelo, né? E agora ela podia ir embora daquele lugar. E aí ficaram a tia deles, né? A tia para cuidar das crianças, né? E eles gostavam muito dessa tia, né? E aí ficou com essas crianças e ela pegou e ficou pensando, por como ele me ameaçou, se não tivesse nada com ele, destruir a minha vida e eu ser presa, e ele não tinha sido condenado ainda, ele falou que ele tinha tirado fotos, né? E aí ela foi e retornou no quarto dele, né? E quando ela retornou no quarto dele, ela viu que tinha uma câmera lá escondida no quarto e dentro de um quadro, né? E aí ela foi ver as imagens e ela viu que realmente a mulher tinha cometido homicídio, né? Homicídio não, suicídio, né? Que ela tinha se matado, né? E ela mesma tentou tirar a própria vida, né? E ele não era o culpado, ele era inocente. Então ela pensou assim, o que eu farei com essa fita, com essa câmera, né? Eu devolvo para a polícia ou faço o que é melhor, né? Eu faço o que é certo ou faço o que é melhor? Ela começou a pensar, mas se eu devolver, ele vai ficar solto e as crianças vão ficar sofrendo na mão desse homem, porque ele vai arrumar outra mulher, né, que vai judiar dessas crianças. E as crianças estavam com a guarda da tia, né? Então ela não queria que as crianças sofressem, né? Porque as crianças já tinham problemas demais naquele castelo e com aquele relacionamento com o pai, né? Porque tudo que aquelas crianças sofreram, né? Ela sofreu na vida dela, né? Quando ela era mais nova, com abuso, né? Então ela não queria que as crianças sofressem, queria o que era melhor para as crianças. Então ela falou, mas eu posso apagar, deletar, e ninguém vai saber que tem essa câmera, porque é capaz de ele ter falado que tem uma câmera no quarto, né? E aí foi que ela resolveu deletar, né? Deletar, e a tia que estava cuidando deles pagou ela o dinheiro que ela ficou, né? E ainda deu mais dinheiro por ela ter passado por todo esse estresse, né? Então ela estava livre para ir embora dessa casa, né? Desse castelo. E as crianças ficaram com a guarda da tia, que morava numa fazenda, que eles gostavam muito dessa tia, né? Porque lá tinha contato com os animais e lá eles era bem mais cuidado, né? Então ela resolveu deletar, pessoal. E aí é isso, pessoal. Esse é o resumo do livro. Então, pessoal, esse livro, o nome desse livro se chama Quase Ausente, né? Quase Ausente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Se você gosta de conteúdo igual esse, deixa bastante joinha aí, pessoal. Comente os comentários, tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.